Você sabe que você não cometeu uma gafe tão... Não? Não. Sabe Não. por quê? Por quê? Tem petróleo agora? Não. É ao contrário. A energia vai se virar uma commodity mais livre. E vai ser, vai ser uma coisa operável como é o petróleo. Então, pelo outro caminho. Tá. Não pelo caminho de que... Não, foi de propósito. Não pelo caminho de que a Eletrobras vai ter petróleo, mas sim pelo caminho de que a Petrobras... Vai ter energia de modo geral. Exatamente. Preço de energia vai ser... Aqui no Brasil é uma coisa meio certinha, regulada. Isso, ao longo do tempo, eu acho que a lista de utilities vai virar uma lista de commodity. Boa pergunta. Primeiro que eu escolhi minhas preferidas. E não eu, né? A Adélia, que é minha analista, que para mim é brilhante. Enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com o setor, tá? Porque o setor regulado, quando você tem um governo querendo fazer as regras de renovação de concessão, por exemplo, que estão acontecendo no exato momento para as distribuidoras, bom, talvez você pode estar... A gente lembra, né? Exato. 579 foi feio. Foi talvez a única vez que tecnicamente não teve contrato rasgado, mas assim, foi onde chegamos mais perto. E enfim, eles podem chegar e falar assim, quer saber, eu quero aumentar aqui a tarifa social, pegar a gordura que tem aqui, entendeu? Sei lá. E isso dá um certo medo na gente. Então, a gente até saiu de uma distribuidora agora, que eu não quero falar porque foi bem agora, meio que por causa desse risco. Mas ainda temos Equatorial, então para quem conhece nossa carteira já meio que sabe qual é. Então a gente dividiu um pouco dessa forma. Assim, a gente tinha bastante Auren também, que é uma geradora, que fugia um pouco desse risco, mas tinha outros riscos, né? Tipo o GSF lá, que é a questão do reservatório de água lá. Que eu não quero ser muito técnico aqui, mas aí chegou no nosso preço, a gente saiu. De novo, é meio que olhando caso a caso. Assim, a gente prefere o risco-retorno de Eletrobras, porque fazendo os triggers. Esse é o melhor exemplo da história do gatilho. A gente sabe exatamente os gatilhos. Um saiu ontem, que foi a história de Furnas, né, de fazer a fusão. Porque uma das coisas tinha, sei lá, 60 empresas diferentes, SPS, sei lá. Imagina a eficiência fiscal disso, né? Está juntando isso tudo agora, porque é uma empresa privada e tal. Quando fizer Furnas, é gigante os benefícios que dá. Isso saiu ontem, a ação subiu 5%, 6% lá. É um exemplo dos gatilhos que a gente vai vendo. Aí teve outro dia que o CEO saiu, a ação caiu 3,5%, 4%. Aí eu olhei para o meu... Foi até engraçado. Aquele dia, né? Eu falei, cara, quanto que eu mudei o meu modelo, né, por causa da saída do CEO? Aí eu pensei, não, nada, zero, né? Então vou esperar esse preço dar uma acalmada aí e vou aumentar a posição de Eletrobras. Aí foi um dia depois, eu não sei se foi 1 ou 2 dias depois da saída do Wilson, a ação ficou meio parada, eu falei, é hoje. Já era uma das maiores posições, mas eu comprei mais. Eu comprei meia hora antes da PGR falar que soltar lá que recomendava que a União tinha que ter o mesmo tanto de votos do que né, só para não ser muito confuso, uma das cláusulas da privatização, que é a mesma coisa que tem, sei lá, na B3, tá? Então, na Embraer, se não me engano, também. Então, assim, uma coisa super normal, é assim, não importa quantas ações você tem, se você tiver mais que 10%, você vota com 10%. Né? Então, a União tem 40%, mas vota com 10%. E aí o Aras, o PGR, soltou recomendando que tinha que ser proporcional à quantidade de ações. Exato, que o STF votasse que fosse... E a ação desabou mais ainda. Assim, eu tinha comprado meia hora antes, cara. Meu Deus do céu. Enfim, aí já voltou tudo, já tá acima, já, graças a Deus. Que é uma besteira isso também, é mais barulho político. Isso vai para o STF, e Cássio Nunes Marques vai votar e a gente vai ver a verdade. Mas então é uma coisa super né, idiosincrática. Você sabe exatamente os triggers, você sabe calcular quanto vale com aquilo. Chegou a negociar. A Eletrobras, quando chegou, você falou que estava negociando como empresa pública, eu concordo, mas era pior que isso. Não só negociou como sendo uma empresa pública, mas também com perpetuando o preço de energia de 80, sabe? Que é uma coisa que não vai ser. Assim, né? A gente olhou para aquilo, né, e aumentou um pouquinho. Então é meio que isso a resposta para ele. Não é por. Assim, a gente prefere o risco retorno dessas três hoje. Até acho que complementando, né, a gente tem lá a Neoenergia, tem a Eletrobras e tem a Sanepar, né? E tem coisas que a gente não controla, né? Então a Eletrobras é muito mais focada na geração, a Neoenergia mais na distribuição e a Sanepar na questão do saneamento. A gente acha que as três são baratas, as três têm uma taxa interna real de retorno muito alta.
para o risco do negócio, né? E falando especificamente assim da Neoenergia, a gente acha que o mercado tem um certo preconceito em relação à alocação de capital dela. Acho que ao longo do tempo, desde que o grupo Iberdrola, o grupo espanhol, assumiu lá o controle da operação em 2017, fez o IPO em 2019, eles têm feito bons negócios. Os resultados, assim, de maneira consistente, têm aumentado, receita, EBITDA, lucro, enfim. Tem conseguido entregar vários dos projetos antes do tempo, com economia. Ela está num momento que a gente acha que ela está muito barata em relação às outras, então deve estar negociando uma taxa interna de retorno real, assim, em torno de 14%, que é alta. Historicamente, né, acho que as outras de utilities estão negociando em torno de 9% real. Ela está num momento que ela vai começar a colher os frutos, né, dos investimentos que ela fez e começa a desalavancar a partir de 2024. E os preços estão muito baixos, né? Então, se você olhar, negociar 80% do valor patrimonial, a 6 vezes lucro. O dividend yield acaba já sendo interessante, mesmo pagando o mínimo do dividend yield. O próprio controlador, ao longo dos últimos anos, veio recomprando as ações até o limite que dava. Hoje eles estão abaixo do limite mínimo ali do novo mercado, então eles não podem comprar mais, eles têm que manter uma liquidez mínima de pelo menos 20 milhões de reais, ou um free float ali em torno de 20% ou 25%. Então a gente acha que está com um preço assim muito interessante e no momento que a gente vê a perspectiva de juros caindo, né? E você já tem uma resiliência que, independente do cenário, se você conseguir ganhar o seu WACC, enfim, mais tarde, um retorno interessante, principalmente nos preços atuais, né? Mas a gente acaba tendo as três, né? Acaba dividindo um pouquinho, mas eu acho que as três têm uma taxa interna de real de retorno muito alta, né? E só para falar da questão da privatização, eu tive num painel ontem que estavam os 3 governadores, animador, assim, ver a discussão de alto nível ali do Tarcísio, do Zema, do Ratinho Júnior. A parte só que eu não gostei é que eu comprei Sanepar, eu gosto daquela ideia de não contar com a sorte, mas se acontecer, acabaram de privatizar a Copel com muito sucesso, eu estou quietinho ali na Sanepar, vai que eles comentam alguma coisinha, agora a gente vai olhar para a Sanepar. Mas o Ratinho Júnior jogou um banho de água fria, falou, não, esse vai ser um caminho um pouco diferente, a gente acha que é uma empresa mais limitada ao Estado, está focando nas PPPs, enfim, mas a gente não contava com isso. Hoje negocia 5 vezes lucro, é a empresa mais barata do setor de saneamento, que já é muito mais barato que o setor de utilities, né? Deve negociar um EV/RAB, né, em torno de 0,6. Os resultados estão indo muito bom, apesar de o regulador não estar sendo justo com a empresa e repassando tudo o que deveria, né? Então a gente gosta, é um risco-retorno interessante. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.